Jogar o jogo certo, ter uma margem de segurança e não se iludir com histórias. No vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre esse livro aqui e te mostrar por que o seu comportamento é muito importante na hora de cuidar do seu dinheiro. Oi, eu sou a Bruna Odeps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e um pouco de comportamento. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui de novo, A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, falando sobre os 10 primeiros capítulos desse livro. E hoje eu vou falar sobre os 10 últimos capítulos, completando todos os 20 capítulos sobre comportamento no mundo das finanças e investimentos. Se você ainda não conhece, esse livro foi lançado agora em 2020 e o Morgan Housel traz diversas histórias sobre comportamento, tanto no mundo dos investimentos quanto das finanças. E ele é muito importante para que você entenda o que você está fazendo de errado ali na hora de cuidar do seu dinheiro. Nos capítulos de hoje vai ser falado muito de investimentos e quando eu estiver falando sobre isso, eu quero que você pense basicamente no mercado de ações, porque como o Morgan mora nos Estados Unidos, os investimentos que ele faz lá são basicamente nesse tipo de mercado. Então vamos logo dar sequência aos capítulos desse livro. Capítulo 11. Razoável é maior que racional. Nós não somos computadores, nós somos humanos e humanos sempre estão sujeitos a falhas. Quantas vezes você já escutou que deve anotar todos os seus gastos em uma planilha? Eu aposto que foram várias vezes, né? E quantas vezes você já parou para anotar os seus gastos em uma planilha? Muito poucas pessoas vão responder que já fizeram isso e menos pessoas ainda vão dizer que fazem isso com frequência. Isso acontece porque geralmente nós sabemos o que devemos fazer, mas não é muito fácil colocar aquilo em prática. A gente não é racional o tempo todo, a gente é razoável e mantém um comportamento que a gente já tem ao longo do tempo. Se o seu objetivo é guardar uma parte do seu salário todos os meses e você consegue fazer isso, mesmo sem anotar nenhum dos seus gastos, ótimo. Se o seu objetivo foi atingido, você não precisa necessariamente saber se você gasta mais em alimentação ou em transporte. Pessoas que conseguem seguir as suas estratégias, mesmo que imperfeitas, geralmente chegam a um resultado final muito melhor do que aqueles que estão sempre buscando a perfeição. Capítulo 12. Surpresa! Coisas que nunca aconteceram acontecem o tempo todo. Olhar para o passado e achar que ele vai se repetir é um dos grandes erros de quem começa nos investimentos. E é por isso que aqui no Brasil, fundos de investimento precisam colocar obrigatoriamente na sua lâmina a seguinte informação: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E por mais que a gente saiba disso, a gente tende a projetar os ganhos futuros com base no que aconteceu no passado. O problema é que o mundo é surpreendente e imprevistos vão acontecer. Portanto, quando você vai olhar para o passado dos investimentos, para uma série histórica, você tem que pensar naquilo mais como lições genéricas do que como um mapa a ser seguido à risca. Tá aí um dos motivos para a gente diversificar os nossos investimentos. Por mais que a gente tenha uma ótima série histórica em que o investimento está sempre dando lucro, a gente não tem como prever o que vai acontecer daqui para frente. Capítulo 13. Margem para imprevistos. A parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não está saindo de acordo com o plano. Confuso, né? Então vamos simplificar essa frase que o Morgan criou. O que o Morgan está querendo dizer aqui é que quando você traça um plano, você precisa ser muito pessimista num determinado momento para pensar, e se tudo der errado, o que vai acontecer? Se nesse cenário onde tudo der errado, você vai ser exposto à ruína, vai perder tudo, você precisa repensar o seu plano original. Como a gente viu no capítulo anterior, os imprevistos acontecem e você precisa estar preparado, ter uma margem para lidar com eles. O Benjamin Graham, que é um grande economista e investidor inglês, disse certa vez essa frase: o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Previsões exatas no mundo das finanças não existem. Se alguém fala com grande propriedade, muita confiança de que a ação X
vai cair ou então que o dólar vai chegar ao valor de tanto, pode ter certeza que isso se trata apenas de achismo. Não existe a menor possibilidade de alguém saber isso com certeza, tanto se uma ação vai subir ou cair ou então qual é o valor do dólar. Portanto, não queira acertar o momento e o preço exatos de qualquer investimento. Isso não serve só para os investimentos, mas também para as suas finanças pessoais. Se você gasta todos os meses o seu salário e não tem nada guardado, você está fazendo uma previsão muito otimista de que nada vai dar errado nos próximos meses ou anos. Você confia tanto assim na sua bola de cristal? Eu não teria tanta certeza, e é por isso que é muito importante ter uma reserva de emergência, ou como eu gosto de chamar, reserva de tranquilidade. Se você ainda não tem a sua, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu já falei sobre ela. Capítulo 14, você vai mudar. As pessoas são péssimas em fazer previsões, e isso serve também para o próprio futuro. Quantas vezes você já mudou de ideia com relação à profissão que você queria seguir ou com relação ao seu corte de cabelo? Eu aposto que foram várias vezes, isso porque a nossa vida é cheia de ciclos e esses ciclos trazem mudanças de pensamento e também de comportamento. Se você me acompanha por aqui, você sabe que eu sempre falo da importância de investir para o futuro, de investir para o longo prazo. Só que a gente sabe que ao longo de 10, 20 ou 30 anos a gente vai mudar. E uma coisa que a gente acha que vale a pena hoje, talvez não valha a pena daqui 10 anos. Então é por isso que você não pode ser muito extremista. Você não pode viver a sua vida abdicando de tudo aquilo que você gosta hoje para que no futuro você tenha uma vida melhor. Porque talvez lá no futuro você se arrependa de não ter aproveitado o momento presente. E o contrário também é válido. Você não pode viver a sua vida como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã geralmente chega. As estatísticas dizem que a gente tem uma longa vida pela frente. Então, se você gasta todo o seu dinheiro agora, você vai se arrepender lá na frente de não ter pensado um pouquinho melhor na sua velhice. O que você precisa é encontrar um equilíbrio. Fazer sim coisas que você gosta, mas sempre com a consciência de que você precisa fazer concessões para que lá na frente você tenha um futuro melhor. Capítulo 15. Nada é de graça. Tudo tem um preço, mas esse preço nem sempre vai vir estampado em uma etiqueta. Se eu te disser que você pode sim ficar rico investindo, mas que para isso você vai precisar de constância nos aportes e também um empurrãozinho do tempo, de longos anos de investimento. Você está disposto a pagar esse preço? Muita gente admira Warren Buffett, que é um dos maiores bilionários da atualidade, mas nem todo mundo está disposto a fazer exatamente o que ele fez para enriquecer. Como disse o CEO da GE, Jeff Immelt, todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo. As coisas são muito mais fáceis na teoria do que na prática e você precisa sempre se lembrar disso para não desistir dos seus objetivos quando as coisas estiverem ficando um pouco difíceis. Quando a gente fala em investimentos e principalmente investimento em ações, o preço que você vai pagar é a volatilidade, é o risco. As ações não seguem uma sequência ascendente sempre, vai haver quedas no meio do caminho. E é esse o preço que você precisa pagar. E muita gente vê essas quedas ao longo do caminho como uma punição. Mas aqui o Morgan fez uma comparação que eu achei genial. Às vezes chove na Disney e se você considerar o preço do ingresso como uma multa, você nunca vai apreciar a magia. Com os seus investimentos também deveria ser assim. Capítulo 16. Você e eu. Cuidado com as dicas financeiras de quem joga um jogo diferente do seu e antes de mais nada, descubra qual é o jogo que você está jogando. Quando eu falo de corrida, você acha que correr 100 metros em 17 segundos é muito ou é pouco? Independente do que você acha, a gente precisa saber de qual competição a gente está falando, para daí ter base para dizer se isso é muito ou pouco. Se a gente for pegar o recorde da São Silvestre, que acontece aqui no Brasil e que tem 15 quilômetros, a gente pode dizer que o corredor que fez o menor tempo correu 100 metros em aproximadamente 17 segundos. Mas quando a gente fala de 100 metros rasos, o recorde é de 9,58 segundos. Então a gente precisa saber exatamente de qual competição a gente está falando para poder comparar esses números. A medida não pode ser a mesma se a gente fala de competições ou jogos diferentes.
E isso também deve acontecer com o seu dinheiro e onde você vai investir. Entenda primeiro qual é o seu jogo. Se você pensa em investir para o longo prazo, você não pode dar atenção a uma pessoa que está falando sobre day trade, porque não é o mesmo jogo. Conheça o jogo que você quer jogar e evite todo o ruído. Há muita informação disponível por aí e você precisa selecionar com cuidado aquilo que vai fazer mais sentido para a sua estratégia. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. Nós tendemos a dar muito mais crédito aos pessimistas do que aos otimistas. E por otimismo, o Morgan não está querendo dizer que vai dar tudo certo. Na verdade, ele entende que otimismo é que as chances de bons resultados acontecerem ao longo de vários anos é muito maior, mesmo que aconteçam percalços e tropeços durante o caminho. E ele encontrou aqui pelo menos 3 justificativas que explicam essa nossa atração pelo pessimismo, pelo menos com relação ao dinheiro. A primeira delas é que o dinheiro é onipresente. Então, se você tem problemas com dinheiro, provavelmente isso vai afetar diversas áreas da sua vida, porque a gente precisa de dinheiro para fazer praticamente tudo hoje em dia. A segunda explicação é que ser pessimista é mais fácil. Imaginar que as coisas tendem a piorar exige muito menos esforço mental e também não existe uma disposição à mudança para que você faça com que as coisas deem certo. E a última explicação é que o seu progresso é lento, mas os reveses, aquelas coisas que dão errado, elas são muito mais imediatas e por isso elas causam um impacto muito maior na nossa vida. Você pode perceber como é difícil e longa a jornada de quem está construindo um patrimônio e como isso pode acabar em pouco tempo caso você faça alguma coisa errada. Então faça como Morgan Housel, poupe como um pessimista, mas invista como um otimista. Capítulo 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Histórias são a força mais poderosa da economia. Você já percebeu como o mercado ele se move com relação às expectativas dos agentes? Essas expectativas nada mais são do que histórias e elas acabam sendo contadas e muitas outras pessoas acreditam nessas histórias, fazendo com que o mercado se movimente. Quando falamos de histórias, existem 2 coisas que você precisa estar ciente. A primeira delas é que quando a gente acredita em alguma coisa, a gente tende a dar mais crédito ainda para aquelas histórias que reforçam a nossa crença. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você começa a investir em ações, por exemplo, e tem a famosa sorte de principiante, ganha algum dinheiro com isso. Nesse momento, você pode se convencer de que você é um dos melhores investidores que existe. E não importa se você perca um dinheiro aqui e outro ali, você tem a crença fiel de que você é muito bom nos investimentos. Então, você só vai dar bola para aquilo que confirme essa sua convicção. Se você acha que é possível ganhar dinheiro de forma rápida com os investimentos, você também não vai dar a mínima bola para quem fala o contrário, mas vai acreditar cegamente naquelas pessoas que falam que você pode sim ficar milionário em 3 meses. E a segunda coisa que a gente precisa saber é que a gente não gosta de histórias pela metade. Então a gente é capaz de inventar algumas coisas para preencher essas lacunas, esses pontos que faltam. Isso acontece geralmente quando você não está muito habituado a alguma coisa, mas quer que aquilo faça sentido para você, porque a gente gosta de um mundo que faz sentido. Então, se você não sabe tudo sobre uma determinada coisa ou se é de difícil compreensão, você vai contar historinhas para você mesmo para que aquilo tudo faça sentido e que você volte ao controle da situação. Essa é a famosa ilusão do controle. E você estará muito mais suscetível a cair nessas ficções, nessas historinhas, quando a sua vida financeira é mais desorganizada. Se você já tem uma margem para imprevistos, se você já investe, fica muito mais difícil você cair em promessas absurdas. Mas quando você depende de um milagre para sair das dívidas, por exemplo, você acaba se apegando a essas histórias absurdas, essas ficções que dizem que se você investir no investimento XYZ, você vai ter um rendimento de 10% ao ano, ou que você vai triplicar, quadruplicar o seu investimento. A gente está chegando quase ao final do livro e aqui no capítulo 19, recapitulando,
o Morgan traz literalmente um resumo do que ele falou ao longo do livro. Ele resume isso em alguns tópicos e existem algumas frases-chave que mostram muito bem qual é o sentido desse livro. Então eu vou falar para vocês aqui essas frases. Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando elas estiverem indo mal. Menos ego, mais fortuna. Administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aumentar o seu horizonte de tempo. Não se abale com as coisas que vão dar errado. Você pode estar errado na metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo. Seja mais legal e ostente menos. Guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Faça da margem de imprevistos algo sagrado. Evite os extremos das decisões financeiras. Abrace o risco, porque o tempo recompensa. Defina qual jogo você está jogando. Respeite o caos. Capítulo 20. Confissões. Não existe verdade universal. O investidor Andy Gottesman, quando ele vai selecionar pessoas para a sua equipe, ele faz a seguinte pergunta: quais ações você tem e por que você as tem? Ele não quer saber nesse momento qual é o melhor investimento ou qual é o preço justo para a ação X ou Y. Ele quer entender por que é que as pessoas investem naquilo que elas investem. Eu já falei aqui que a gente tende a ser razoável ao invés de racional. E existe uma diferença naquilo que faz sentido, que seria a melhor opção, e o que as pessoas realmente fazem. Então, nesse capítulo, que é o último do livro, o Morgan faz as suas confissões financeiras. Ele conta pra gente qual é o modelo e a estratégia de investimentos que ele segue. Para ele, independência não é você parar de trabalhar, mas sim você ter dinheiro suficiente para que você possa trabalhar com o que você gosta, com as pessoas que você gosta e quando você quiser. Para conquistar essa independência, ele e a esposa que trabalha na área da saúde estavam alinhados no seu estilo de vida, que era sim confortável, mas nada luxuoso. Com isso, eles conseguiram a independência financeira e até hoje fazem as suas escolhas de investimento. Uma das escolhas que eles fizeram foi comprar uma casa sem financiamento. E por mais que isso seja um erro financeiro, como ele diz, porque ele poderia ter investido o dinheiro e financiado a casa com juros menores, ele preferiu comprar porque assim o sentimento de independência era maior e ele não precisaria pagar os boletos dessa casa por longos anos. O seu patrimônio líquido se resume a essa casa, a uma conta corrente e também a investimento em fundos de índice. Isso pode parecer muito simples por ele ser uma pessoa que trabalha com finanças, mas o Morgan fala que os investimentos não precisam ser complexos. A estratégia dele segue principalmente 3 coisas. A primeira é uma alta taxa de poupança, ele está sempre tentando aumentar os seus aportes. A segunda é a paciência, porque ele segue a filosofia de investimentos para longo prazo. E a terceira é o otimismo nos investimentos, porque ele acha que a economia global vai sempre se expandir. E com foco maior nos 2 primeiros itens, porque são aqueles que estão sob o seu controle. E a última lição que o Morgan deixa pra gente aqui é a seguinte: tenha uma estratégia que te faça dormir bem à noite. Eu volto a confirmar que esse livro é muito bom, principalmente para você perceber aquilo que você está fazendo de errado na sua vida financeira. Eu já estou relendo o livro, acho que pela 3ª vez, e toda vez eu encontro uma coisinha nova ali que eu não tinha percebido antes. Então, além de assistir esse vídeo e o primeiro que eu já fiz sobre os outros capítulos, eu recomendo fortemente que você compre esse livro e se você quiser tem link da Amazon aqui embaixo. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo e compartilha e lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo! Tchau!